Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Ele é Senhor. Jesus. Oh Deus, abençoa, Pai, nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque no meio dos louvores o Senhor habita, Senhor Deus. Muito obrigado porque é o Senhor que tem cuidado de nós. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. Venha agora falar conosco através da sua palavra. Deus, nós queremos ver mesmo a tua face, queremos contemplar o Senhor, ser levado, Senhor Deus, muito além do que a gente imagina. Faça isso nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Que bênção que você está aqui. Espero que Deus esteja te abençoando. Como é bom louvar o Senhor, não é verdade? Não é verdade isso? Vamos ter um momento agora de buscar o Senhor, né, através da palavra de Deus. Vamos ouvir a voz dele. E a Ele seja mesmo a honra, a glória, como nós declaramos aqui. Queria conversar com vocês sobre um tema que vai ser muito importante, creio que nessa semana, para muitas pessoas, né? Eu não sei como está sendo os seus, onde você está, né? Porque essa página, ela contempla pessoas de vários lugares do Brasil, porque a gente fez muita campanha de evangelismo aqui em Londrina, e nós recebemos pessoal do Rio de Janeiro, pessoal até de São Paulo, né, Rio de Janeiro, até aqui no Paraná, várias cidades também, Maringá. Então tem muita gente que tem acesso a essa página. Essa página é uma página que o pessoal está firme aí, são quase 1000 pessoas, e por isso que eu tenho desafiado você a permanecer firme. Nós estamos plantando aí igrejas, né, é um novo desafio, e recomeços são sempre necessários. A minha vida foi assim esse ano a gente começou com um grande desafio de recomeçar, né? Engraçado que meu testemunho é interessante, porque em agosto, né, eu soube que não estaria mais na igreja que eu fui pastor há muitos anos, e a gente foi em vários lugares, né, buscar direcionamento de Deus. E um dos lugares que Deus abençoou através da Janaína, uma irmã muito querida da igreja, né, esposa do Carlos, né, mãe do Pedro Paulo, da Laís, uma bênção essa família nas nossas vidas, nos desafiou a irmos para Campo Grande. Então, o ano passado a gente conheceu Campo Grande, mas foi difícil para a gente conseguir ir para lá, porque não é fácil você mudar, você conseguir casa lá, desafios financeiros, plantar a igreja não é fácil, né? E é um desafio que eu e a Renata orando muito, nos preparando muito, e Deus direcionou a gente para lá. E inicialmente a gente achou melhor não ir. Olha que interessante, né? Em janeiro a gente viu que a gente não iria ter condição de fazer isso, mas a gente não deixou a porta fechada, porque para Deus tudo é possível, não é assim? Para Deus tudo é possível. Às vezes para a gente parece que é difícil, para a gente parece que não vai dar certo, mas você tem que entender, né, que Deus dá esses desafios. E nós fomos surpreendidos com um pedido do pessoal de Campo Grande para irmos para lá. E irmãos e irmãs estavam me ajudando, e comecei a ir todo final de semana para Campo Grande. Fui 4 finais de semana, no mês de fevereiro inteiro, e depois aconteceu esse problema da pandemia. Quantos desafios, né? Você sonha, acha que não vai dar certo, depois Deus renova o sonho, depois Deus dá mais um desafio. E é assim que Deus usa, esse mecanismo Deus usa nos seus filhos, sabe? É de glória em glória, não é sempre mantendo, né, seria muito bom que a gente pudesse estar sempre feliz, que a gente pudesse estar sempre sendo direcionado, né, e abençoado, sem desafios, mas não é assim. É de glória em glória, né? Ou seja, é aquela vitória que você tem, depois dificuldade, depois vem mais uma luta, e vem outra vitória, e assim de glória em glória, né? E agora nós estamos aí, um desafio, não só eu, mas certamente todos nós estamos com um novo desafio de recomeçar. Não é fácil recomeçar, gente, é muito difícil, não dá essa situação. A gente precisa de muita fé. Essa é a palavra de hoje, muita fé a gente precisa para alcançar isso. Eu queria deixar para vocês uma meditação que eu gosto muito, que fala sobre fé e trabalho, né? Está lá em Juízes 4, de 4 a 9. Vamos ler esse texto. Juízes, Velho Testamento, logo depois de Josué, né? Vem Juízes, versículos de 4 a 9. É um texto bem curtinho, queria que você prestasse atenção, tá bom? Você que está aí comigo ouvindo. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, que era filho de Abinoão, versículo 6, de Guedes, de Naphtali,
E disse: porventura o Senhor Deus de Israel não te deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali, dos filhos de Zebulon. Eram tribos, né? Está aqui o desafio, né? Um desafio de guerra. E o versículo 7 fala: e farei ir para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e os darei nas tuas mãos. Deus está prometendo uma vitória, prometeu uma vitória, né? E Débora fala isso. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, né? O general disse para Débora, né? Que era juíza: se você for comigo, Débora, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela respondeu, olha a resposta de Débora no versículo 9. Ela respondeu: certamente irei contigo, porque não será a tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes, ou Quedes. Na verdade, esse texto fala sobre um período, né? Interessante, que a gente vai ler depois do verso 14 a 16, no mesmo capítulo 4 de Juízes, tá bom? Vai lá para o 14, vamos ler também. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor te entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu o monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército, a fio de espada. E diante de Baraque, Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Araçote Agoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Esse é o texto de hoje. Eu gosto de um pensamento muito interessante, que é um pensamento que eu aprendi com o Timothy Keller, lá no City to City, que é uma visão, né, de alcançar e plantar igrejas em grandes centros. É a importância da fé aliada ao trabalho. Gente, nós cremos que o grande desafio que nós vamos ter agora é realmente como trabalhar e como vai ser o nosso trabalho. E se é que muitos estão no desafio, se é que vamos ter o nosso trabalho, porque o desafio também do desemprego é altíssimo. E são desafios que realmente vão surgir, vão se levantar contra nós. E nós vamos ter que batalhar mais do que estávamos batalhando em janeiro, quando a gente estava na nossa normalidade. Agora, nosso desafio é aliar ao nosso trabalho a fé. E o que eu aprendi lá é o seguinte: a fé e o trabalho, elas andam juntas. E a gente, como cristão, tem que viver na intersecção entre a fé e o trabalho. Viver ali, porque não existe nada que não foi revelado, que estava oculto sem a fé, e nada que era desconhecido que tenha sido conhecido sem trabalho. Então fé e trabalho é algo extremamente, são ações extremamente que andam em conjunto para os cristãos, para aqueles que têm Jesus no coração. E os desafios são constantes. Esse desafio aqui era o desafio de Débora. Débora era uma juíza. Na verdade, os juízes, o regime dos juízes foi um período de mais de 300 anos, sabia? 300 anos, você imagina? 300 anos logo depois de Josué, porque Josué acabou não deixando um líder para o povo. E Deus foi levantando vários líderes: Sansão, Gideão, foram vários, Otoniel, vários juízes. E a única juíza do povo de Israel foi Débora. Não é interessante isso? O povo de Israel é um povo extremamente machista. Imagina 1260 anos antes de Cristo, que é mais ou menos a época em que Débora foi juíza. Mas Deus derramou o Espírito Santo dele sobre Débora. E Débora tinha essa autoridade, independente de ser uma mulher. E ela atendia as pessoas como ela podia. Você vê, o gabinete de Débora era, na verdade, uma árvore. Ela ficava na sombra, na palmeira ali. E ela atendia as pessoas ali. Olha a situação de adaptação, na verdade. Deus te levanta para um trabalho, uma mulher, para ser juíza. Hoje é muito comum ter juízes, É muito comum, conheço várias juízas inclusive. Mas naquela época a mulher não tinha essa possibilidade, porque era uma sociedade muito machista. E Débora já foi desafiada, Certamente Débora já foi desafiada por ser mulher e ser escolhida por Deus para julgar o povo. Muito preconceito ela deve ter, certamente, quanto preconceito. Essa mulher, Deus está usando uma mulher, os israelitas certamente já era desafiador para Débora. Ela não tinha nem lugar para isso, mas ela se virou, ela achou uma sombrinha lá, uma árvore, e começou a atender. Era o que podia ser feito. O que já nos ensina, Já certamente nos ensina que nós vamos ter que nos adaptar, e o brasileiro é bom para isso. Nós somos pessoas que se adaptam, graças a Deus.
E a palavra de Deus é cheia de pessoas que são desafiadas, né, a algo novo, a começar algo novo e a serem criativos. Débora, esse aspecto mostra claramente. Ela foi escolhida por Deus, ela recebeu o Espírito Santo de Deus e as pessoas começaram a perceber isso. Certamente ela tinha muita autoridade, apesar de ser uma mulher, apesar de estar atendendo uma pessoa debaixo de uma árvore, ser uma coisa extremamente informal. Aliás, muitos informais, né, vão surgir dessa crise, e muitas pessoas vão precisar ver soluções. Eu estou pensando como vai ser a igreja a partir de agora, né? Que Campo Grande estava, agora o STF liberou ontem as igrejas com várias restrições. O governo estadual aí do Paraná ainda não liberou as igrejas aqui. As reuniões estão online, as igrejas estão se virando, né? E eu quero louvar a Deus pela vida, né, das igrejas que nos apoiam. Uma delas é a Igreja Presidência Central, que tem nos apoiado mesmo nessa situação difícil. Eu louvo a Deus pela vida, né, da liderança da igreja. Mas é um desafio, algo novo. Você está entendendo que Deus está te dando essa possibilidade e Ele quer que você encare. Débora encarou, tanto é que ela se torna juíza do povo de Israel, né, numa época muito difícil para uma mulher tomar uma posição. Que interessante, né? E como viver isso? E ela logo já era difícil para ela ser juíza. Agora você imagina, vem um general, né, um homem de guerra de Israel, e fala assim, olha, e ela mesmo vai chamar, você não tinha que estar guerreando com aquele povo lá, Deus não já falou que vai te dar a vitória? Ela falou isso para esse general. E o general falou assim para ela, para surpresa, creio dela, né, olha só, ele fala assim, olha, eu vou, Débora, se você for comigo. Já pensou isso? E ela fala assim, olha, cuidado, hein, eu vou com você, Deus vai te dar a vitória, eu estou te falando, não precisaria ir, mas eu vou com você. Por quê? Porque eu não tenho medo. Agora, não reclame depois de dizerem que quem, né, deu a vitória para você foi uma mulher. Ela fala isso. Não faça isso, né? Não esqueça do que vai acontecer, mas eu vou com você sim. E aquele general falou, olha, se você for comigo, né, eu vou. Que desafio! Já era difícil ela ser juíza, agora ela teria que ser uma pessoa realmente guerreira. Ela seria uma pessoa que estaria na frente da batalha literalmente. Que desafio dessa mulher de Débora, que desafio que ela teve. Mas ela assumiu esse desafio. E na verdade, se a gente pensar bem, existe uma tendência do ser humano, né, que na medida do possível, né, a gente esquece omitir. Não, isso não é minha função. Você está vendo isso nos políticos aí, né, passando a responsabilidade. Não é só no Brasil não, lá nos Estados Unidos, na China, todo mundo querendo saber quem é o responsável. Quem que é o responsável dessa crise? É tal pessoa, nasceu ali, não nasceu ali, nós não temos nada a ver com isso. Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Sabe o que está acontecendo? Um monte de gente lavando as mãos. É isso. Não quer a responsabilidade sobre as decisões. É difícil você ter que assumir a responsabilidade. E às vezes Deus coloca pessoas nessa posição porque elas têm que decidir e não tem escolha. Você acha que Débora, que já era mulher, já foi um desafio ser juíza, você acha que ela queria ser agora uma guerreira? Ir para frente da batalha? Claro que não, mulheres não iam na batalha, era muito raro uma mulher ir para a batalha. Mas Débora, cheia do Espírito Santo, isso é muito importante, né? Débora era cheia do Espírito Santo, porque Deus repousava sobre os juízes do Espírito Santo. Então ela tinha algo diferente, ela não era só uma mulher. Claro que ela era capaz, porque senão Deus não escolhe a pessoa incapaz. Mas Deus capacita as pessoas além do que elas imaginam, mas Ele escolhe pessoas que têm certas marcas, principalmente fé. Eu creio que Débora era uma mulher de fé. E Deus enche os seus juízes, né, quem dá a autoridade do Espírito Santo. Olha que interessante isso. Débora era cheia do Espírito Santo, como foi Sansão, como foi Otoniel, Eliúde, como foi Gideão. Deus enchia aqueles homens, era assim que funcionava no Espírito Santo. Mas você sabia que nós somos o templo do Espírito Santo? Você sabia que você e eu temos o Espírito Santo? Esse mesmo Espírito estava sobre Débora, que deu coragem para ela falar assim, eu vou para a guerra, está sobre nós. E se Deus está desafiando, e está desafiando você, não só você, eu recebi um desafio, agora tem um novo desafio, e você, a maioria das pessoas hoje está recebendo um novo desafio. Gente, é hora daqueles que têm o Espírito Santo entender que você tem o Espírito Santo e Ele vai te capacitar em nome de Jesus. Eu declaro essa verdade sobre todos que estão escutando aqui, sobre todos os filhos de Deus. Nós temos o Espírito Santo. Olha que maravilha. Como Débora, como Sansão, todos nós temos o Espírito Santo, é por isso que nós podemos vencer. Mas a tendência das pessoas, como eu disse, é isso, é se omitir, né? A nossa função muitas vezes torna a nossa maior desculpa, se torna a nossa maior desculpa, uma justificativa para a gente fugir da nossa missão.
Você sabia que nós temos uma missão, eu e você? Nós temos a missão de proclamar o Evangelho de Jesus. É a nossa missão, acima de tudo, onde você estiver. Eu como pastor, você como empresário, você como dona de casa, você também, você que trabalha numa indústria, você que é representante comercial, você que é professor, você que estuda, você tem uma missão. Se você é filho de Deus, se você foi escolhido por Ele, se você recebeu o Espírito Santo dele, você foi chamado para uma missão. Nós estamos vivendo um período interessante, que é o período que a gente chama de Pentecostes. Sabia disso? A Páscoa, que foi o domingo que foi semana passada, nós estamos vivendo um momento de aguardo que os discípulos estavam vivendo ali para quê? Para derramar o Espírito Santo sobre a vida deles. Jesus falou, não saia da cidade, porque eu vou derramar o Espírito Santo sobre vocês. E ele fez isso, e nós temos o Espírito Santo hoje por causa daquele tempo que aqueles homens ficaram ali na cidade. Interessante isso, né? Como Débora foi corajosa, mas é porque ela tinha o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso? Eu declaro isso para a sua vida. Tenha coragem de assumir esse novo papel, esse novo tempo que você vai realmente passar. E certamente nós podemos lembrar, não existe grande conquista sem grandes sacrifícios. Isso é uma verdade. Nós temos que entender isso. Se você quer conquistar, você vai ser desafiado certamente a sacrificar alguma coisa. Então essa é a nossa grande, certeza, né? Que não existe grande conquista sem grandes sacrifícios. Débora sabia disso. Débora tinha uma função muito importante, ela era juíza. Ela abriu mão de ser juíza, de já ser uma líder espiritual do povo, para ser uma líder no fronte, para ser uma guerreira. Você está disposto a isso? Você está disposto a realmente sacrificar alguma coisa? E olha que todos nós vamos passar por isso nesses dias. Infelizmente é uma verdade. Todos nós vamos ter que sacrificar, ou estamos sacrificando, ou somos o sacrifício, porque muita gente está passando por dificuldade. Ela era respeitada e ela abre mão da sua tranquilidade. Para quê? Para ir para a guerra. Deus está desafiando você de abrir mão agora, de um período aí que todos ficaram reclusos, para você ir para o fronte de batalha, que é o seu trabalho. Se você está desempregado, você vai procurar um novo emprego, e saber que o seu emprego, o que você faz, as nossas atividades, elas vão ter que ser repensadas. Você entende isso? Que nós estamos voltando para uma nova situação. Talvez esse seja o grande desafio mesmo que a gente tem, um desafio de estar começando algo num novo tempo, numa nova geração. Eu sempre falo sobre gerações, é uma coisa que Deus sempre me coloca, na verdade, essa visão de gerações. E sabia que as grandes gerações foram marcadas por acontecimentos históricos, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, quando se começou a falar sobre isso, sobre gerações, foi a Baby Boomer. Depois as grandes revoluções que o mundo viveu. Cada revolução, fazia uma nova geração acontecer. E como a Segunda Guerra Mundial alcançou muitos países, essa pandemia agora é o divisor de águas da sociedade da nossa geração. Nós estamos agora numa nova geração. Todo mundo que nascer agora vai ser desafiado a viver de uma nova forma. Geração pós-Covid-19. Essa geração vai ser uma geração que não vai poder ser tão intimista, não vai ter que desenvolver alguns cuidados, andar de máscara, a gente vai ter mais contato virtual, muito trabalho de home office, os idosos não vão sair tanto, porque realmente vai ter um momento de adaptação. Quantos desafios vão existir, e quanta coisa a gente vai ter que repensar, e a gente vai ter que realmente tenha certeza, você vai receber muitos desafios. Mas Débora nos ensina. A resposta dela foi direta: eu vou. Eu espero que você possa dizer isso também, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Eu vou aceitar esse desafio, Senhor. Eu vou aceitar essa nova fase. Me dá criatividade. Peça criatividade para Deus. Peça sabedoria para recomeçar. E não passe a responsabilidade para ninguém, como eu disse. As pessoas aí estão querendo ficar com mãos limpas, mas a consciência nem tanto. Não se esqueça disso, tá bom? Essa é uma das verdades desse texto também. Sabe esse jogo do empurra-empurra que falam? É o que está acontecendo aí, você está vendo. Ah não, e aí troca isso e coloca outra pessoa no lugar. Olha, não adianta lavar as mãos, porque você vai ter que colocar as mãos, na verdade, à obra. Claro que não estou falando de lavar a mão que você tem que fazer para se higienizar, tá gente? Isso daí todo mundo está lavando as mãos, certo?
todos nós estamos lavando a mão, né? Espero, né, que você lave a mão quando você chega em casa e tal. Mas o que eu estou falando aqui é aquele caso de Pôncio Pilatos, né? Que ele teve a oportunidade ali de estar com Jesus, de fazer justiça, porque Jesus era o Filho de Deus, não tinha feito nada de errado. Ele resolveu o quê? Lavar as mãos, que significa passar a responsabilidade para alguém. Nós não vamos ter tempo de passar a situação, de passar a responsabilidade para as pessoas. Se você fizer isso, você não vai caminhar. Tenha certeza disso. Não seja como Pôncio Pilatos, não lave as mãos. Ninguém me consultou. Eu não sou responsável disso. Tal pessoa é responsável. É o que está acontecendo. Um monte de Pôncio Pilatos. Não era à toa que Pôncio Pilatos era também, né, além de um líder, ele era um político, né, e assim como outros, e lavava as suas mãos. Está cheio de político lavando as mãos. Não seja você uma pessoa que vai fazer isso. Esse é o nosso desafio. Saiba que é importante você, nesse sentido, não lavar as suas mãos, tá ok? Nesse sentido aqui, não passe a responsabilidade. O governador de Nova York está passando por um momento difícil, eu conheço pessoas lá, pessoas disseram que nós não reconheceríamos Nova York do jeito que ela está, se fôssemos hoje lá. Nova York, ele falou algo interessante, né? Ele falou assim, olha, não passe a responsabilidade antes de passar, né, condições, ou ele usou até o termo bucks, que quer dizer dólares, né? Então ele fala exatamente essa frase, né? Ele fala, don't pass the buck without pass the bucks. Ele quis dizer assim, não passa a responsabilidade sem passar o dinheiro, que é o que ele precisava, né? E ele fala isso de uma forma interessante, não passe a responsabilidade para os outros, não passe, resolva. É isso que você está sendo desafiado, de não passar a responsabilidade. Nesse sentido, não lave as mãos, tá? No sentido higiênico, sempre lave as mãos, use álcool gel. Mas aqui está cheio de gente que está aproveitando essa situação e quer lavar as mãos, né? Não deixe isso acontecer, tá bom? Atos 1:8 fala, e recebereis poder para serem feitos filhos de Deus. E sereis minhas testemunhas. É isso que Atos 8 fala, nós temos um poder sobre nós, amém, gente? Agora eu creio que é um momento de startup, né? A startup é aquele momento das pessoas aquelas pessoas que são empreendedoras, que têm novas ideias, que aceitam novos desafios. Débora, ela é uma pessoa que não disse não ao desafio, não lavou as suas mãos. Débora, ela realmente faz a gente lembrar dessa situação interessante, né? De você ter criatividade, de você assumir responsabilidades, às vezes nem suas eram. Lá em Coríntios 3, de 11 a 15, se você quiser ler depois, eu não vou ler agora porque já está terminando aqui o culto, mais a live. Mas eu espero que o Espírito Santo te dê direcionamento agora, sabia? Para essa nova fase, em nome de Jesus, que está começando, né? E a gente pode chamar a Débora de Joana d'Arc, né? A Joana d'Arc de Israel. Joana d'Arc foi uma guerreira francesa, né? Que foi para a batalha. Então Débora também foi essa figura, sabe? Débora não quis saber de sombra e água fresca, né? Débora foi a luta, né? E ela já desempenhava o seu papel, e ela decidiu abrir mão, né? E trocar o malhete. Sabe o que é malhete? Malhete é aquele martelo do juiz, sabe? Quando o juiz dá a sentença, chama malhete. Ela trocou o martelo de juiz pela espada. E muitas vezes a gente tem que fazer isso, sabe? Trocar a ferramenta que nós temos por outra. E eu creio que esse é o nosso grande desafio. Mas sabe quem distribui as ferramentas? É o Espírito Santo de Deus. Não é maravilhoso isso? Sabia que o dom do Espírito Santo de Deus são presentes, ferramentas para te capacitar espiritualmente, e também, certamente, Ele vai te dar sabedoria. Peça a Deus sabedoria para que Ele te dê novas ferramentas. Não aquela ferramenta que você está habituada, né? Débora estava aí, o juiz é o martelinho, né? Débora trocou o martelo pela espada. Faça isso. Peça para Deus, eu tenho uma dificuldade, estou sendo desafiado, perdi meu emprego, aquela minha ferramenta não dá mais para usar, eu preciso de uma nova ferramenta. Peça para Deus qual será a sua espada, amém? Débora aceitou a espada, deixou o martelo de juiz de lado e tomou a espada. Esse é o nosso grande desafio, é de trocar de ferramenta agora. Qual vai ser a sua nova ferramenta? Peça capacitação para Deus, e Ele vai te dar em nome de Jesus. Ele vai te dar em nome de Jesus. O Senhor vai te capacitar. Certamente Ele vai estar com você. Não duvide disso. Traga a sua fé para perto do seu trabalho, né? Traga a sua fé para realmente você ser desafiado, né? A romper barreiras. Amém? Que Deus te dê novas ferramentas, é o que eu te peço.
Eu quero deixar uma música agora aqui para você, para encerrar. Mas antes eu vou contar uma história que eu ouvi também do Timothy Keller, né? Eu sou fã do Timothy Keller. E ele falou de algo interessante, né? Que a gente precisa entender como Deus trabalha em nossas vidas, nesses momentos novos de recomeço, né? Tinha uma fazendeira, né, que cuidava de porcos nos Estados Unidos. A história é mais ou menos assim. E essa fazendeira, ela recebeu uma visita de uma pessoa, a pessoa foi lá visitar para ver, né, como que ela lidava com essas coisas. E é interessante que ela chegou bem num momento que a fazendeira estava, na verdade, vacinando os seus animais. Todos aqueles porcos estavam prontos para serem vacinados ou tratados. Na verdade, era um tratamento. E quando a moça chegou ali na fazenda, ela falou: vem cá, eu vou querer que você visse como é que a gente imuniza os nossos animais. E era uma fazenda pequena, claro, não era muito grande. Sabe como é que eles faziam? Entrava o porquinho lá, tinha um recipiente, uma espécie de uma piscina lá com, né, um remédio, né, que é para purificar o porco. Eles pegavam os porcos pelos 2 pés, enfiavam os porcos dentro daquele recipiente, daquela piscina, e depois tiravam eles estavam imunizados. Eles não iam ter mais as doenças, né, que esses animais têm de forma comum, né? Eles têm, então estava protegendo aqueles animais. Mas ela pegava pelas 2 pernas e enfiava eles assim, né? E você imagina o porco, imagina o porco que ele pensava. Quando aquela fila, de repente ele via uma pessoa enfiando um porco debaixo d'água. Imagina ele, falava: vou morrer agora. Claro que ele achava que era isso. Ele achava que era difícil demais. Eu imagino, se ele pudesse pensar, ele saia correndo, se ele pudesse fugir. Por quê? Porque o que estava acontecendo ali não era natural. Alguém estava matando eles afogados, parecia isso. Mas na verdade, eles estavam tomando ali, né, uma precaução para eles não passarem mal, para eles não ficarem doentes. Muitas vezes a nossa visão é essa também. Muitas vezes a nossa visão é essa. Parece que o tratamento é difícil, né? A gente está sendo ali colocado de um jeito que parece que a gente vai morrer. Mas não, Deus está fazendo isso para te imunizar, para te preparar, para proteger você. Então às vezes o tratamento não é muito bom. E às vezes a gente pensa que é um tratamento de morte, mas não é. Não é. Deus quer te dar muita vitória nesses dias. Certamente. Deus quer te dar a fé que você precisa. Amém? Né? Aceite o tratamento de Deus na sua vida, mas lembre-se que Ele te deu o Espírito Santo, como eu disse. O Espírito Santo vai te dar novas ferramentas para esse novo tempo. Amém? Agora, não esqueça de aliar, né, a sua fé ao seu trabalho. Você é um missionário onde você estiver. Viva esse momento importante onde você estiver. Essa música fala sobre os desafios que a gente tem, né? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me das a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam para perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver,
possa romper em fé. Cada um que ouviu essa mensagem possa receber de Ti novas ferramentas, Pai, para esse tempo novo. Que nós tenhamos, Senhor Deus, ideias, criatividade. Senhor Deus, que nós tenhamos oportunidades em nome de Jesus. Nós lembramos daqueles que perderam seu emprego, Pai, em todos os lugares. Tem misericórdia. Lembramos daqueles que precisam da bênção da saúde, Pai, que estão lutando ainda. Pai, em nome de Jesus, eu lembro do reverendo Leandro, Pai, esteja abençoando a vida dele lá em Boston, que ele se recupere do Covid, Pai. Continue abençoando, Senhor Deus, as pessoas que nós temos orado, a Cris que está aqui, o Luciano, abençoa a sua saúde, Deus. Continua fazendo a Tua obra, Deus, em nossas vidas. Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor há de realizar essas grandes obras. Deus, o Senhor já tem feito grandes coisas, e o Senhor é fiel para cumprir todas elas. Nos dá graça, Senhor Deus, nos dá graça que nós precisamos. Pai, eu peço sobre a minha vida da Renata, abençoa a nossa família, cada família aqui representada, Senhor Deus, esteja sendo protegida, abençoada, Senhor Deus, para uma semana de vitória. Deus, renova as nossas forças, Pai, nos dá disposição e que realmente nós possamos ver, Senhor Deus, grandes coisas acontecendo, principalmente, Pai, o mundo se dobrando, Pai, diante de Ti, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É o que nós declaramos, que o amor de Deus o Pai esteja sobre todos esses irmãos e irmãs que estão agora ouvindo e que irão ouvir. Que a graça de Cristo, o Filho, esteja sobre a nossa vida, Pai, nos abençoando e cuidando de nós, e abrindo portas e cuidando mesmo de cada um de nós. E a presença doce e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe você que ficou até o final. Espero que você tenha sido abençoado e que você possa refletir sobre isso, né? Sobre a importância da fé e do trabalho. Deus abençoe e esteja com você nesse domingo. Um bom domingo para todos.